E com base nessas reflexões, nós conseguimos então estabelecer o teorema da amostragem, que seria o conceito mais importante desse capítulo. E qual seria o objetivo do teorema da amostragem? Determinar uma regra para a escolha do período de amostragem TS, ou equivalentemente da frequência de amostragem ωS, de forma que seja possível recuperar o sinal x de t a partir das amostras do sinal amostrado, ou seja, a partir do nosso x' de t. Ou seja, a ideia é que a gente consiga, a partir das amostras do sinal x' de t, recuperar o nosso x de t. E como que ele poderia, então, concluir qual é a restrição sobre o ωS, tal que não ocorra a sobreposição espectral, ou seja, tal que eu consiga recuperar o sinal a partir das amostras? Observem aqui o seguinte: nós temos o espectro do sinal original, de tempo contínuo, analógico. Esse espectro ele tem largura de banda ωb, ou seja, a maior componente de frequência presente naquele sinal é ωb. Uma vez que eu faço a amostragem do sinal, a gente sabe que surgem réplicas no espectro. Então eu tenho uma réplica na origem, uma réplica em ωS, outra réplica em 2ωS e assim por diante. E se eu não quero que ocorra a sobreposição espectral, o que precisa acontecer é que esse ponto aqui, ou seja, ωS menos ωb, que seria o limite inferior ali do espectro daquela réplica que está em ωS, ele não pode tocar o nosso ωb aqui daquela réplica que está centrada na origem. Ou seja, aquelas duas componentes, aquela componente que está em ωS menos ωb, ela nunca pode invadir aquela componente que está em ωb. Com isso, nós podemos concluir que ωS menos ωb tem que ser maior do que ωb. Consequentemente, nós temos então que o ωS ele tem que ser maior do que 2ωb. E essa conclusão nos leva, por exemplo, ao teorema da amostragem de Nykst. Ou seja, eu não posso considerar uma frequência de amostragem que seja menor do que 2ωb. E aqui vale um destaque que é o seguinte: veja que não inclui igual. ωS tem que ser maior do que 2ωb. Se for igual, vai ter uma sobreposição ali em ωb. E caso essa condição seja satisfeita, eu consigo recuperar o espectro no sinal original e, com isso, o próprio sinal original, realizando uma filtragem passa baixa naquela réplica centrada na origem. Nesse slide, nós temos estabelecido claramente o que seria o teorema de Nykst, mas é basicamente isso que nós acabamos de derivar. E aí, só para deixar isso bem consolidado, o que nós temos então? Vamos assumir que x de t é um sinal cujo espectro é limitado. A largura de banda desse sinal é b, por exemplo, em Hz, ou ωb em radianos por segundo. Com isso, nós temos que a frequência de amostragem mínima ela é dada por ωS maior do que 2ωb. Ou seja, o período de amostragem tem que ser menor do que 1 sobre 2b. Se essa condição for satisfeita, o x de t, ou seja, o nosso sinal original, ele pode ser reconstruído a partir das suas amostras utilizando um filtro passa-baixa ideal, cuja largura de banda é ωb, ou seja, a largura de banda é a própria largura de banda do sinal original. A frequência de Nykst ela estabelece a menor taxa de amostragem necessária para que não ocorra essa sobreposição espectral. E embora sejam consideradas amostras uniformemente espaçadas, essa condição não é estritamente necessária, como foi mostrado em alguns outros trabalhos mais recentes que versam sobre a amostragem. Aqui eu trago um exemplo ilustrativo para a gente ter um pouco de sentimento sobre essa questão do processo de amostragem. Então vamos considerar o seguinte: nós temos um sinal x de t, esse sinal x de t é um cosseno. Está ilustrado em todas as figuras por essa linha escura tracejada. A frequência desse cosseno é 2π5 radianos por segundo. Se eu realizo a amostragem considerando uma subamostragem, ou seja, eu estou considerando que o período de amostragem é 5 vezes maior do que o mínimo possível. Se ele é 5 vezes maior, o que acontece? Quer dizer que eu estou tomando uma amostra nesse ponto, outra amostra nesse ponto e outra amostra nesse ponto. Quando eu tento reconstruir o sinal, o que eu obtenho dessa reconstrução seria esse comportamento em vermelho que está aqui, ou seria esse sinal que está conectando os 3 pontos que aparecem na tela. O que a gente enxerga? A gente enxerga que, nesse caso, ocorreu sobreposição espectral, ou seja, aquelas componentes de alta frequência da réplica que estariam em ωS, elas invadiram as componentes daquela réplica centrada na origem, e quando eu fiz a reconstrução do sinal, o que eu capturei foi só aquelas componentes de baixa frequência. Isso quer dizer o quê? Aquelas componentes que invadiram
a réplica que está centrada na origem, elas aparecem no momento da reconstrução como sendo componentes de mais baixa frequência do que deveriam ser. No segundo momento, o que nós estamos fazendo aqui? Fazendo ainda uma subamostragem, mas considerando agora 3 TS. Ou seja, o período de amostragem usado ele ainda é maior do que o menor período de amostragem estabelecido por NICST, para esse sinal aqui. E aí o que nós observamos? Que nós agora temos mais amostras em relação ao que nós tínhamos antes, ou seja, tem uma amostra aqui, uma amostra aqui, uma amostra aqui, uma amostra aqui. Só que quando eu reconstruo o sinal, eu ainda observo um sinal cuja frequência é menor do que a frequência do nosso sinal original. Ou seja, se eu comparo a frequência desse sinal tracejado escuro com a frequência desse sinal em vermelho, eu vejo aqui que a frequência do sinal em vermelho ela é menor do que a frequência do sinal original. E essa é uma característica natural de um sinal que sofreu com essa questão da sobreposição espectral. Continuando, se eu considero agora que o sinal foi amostrado precisamente, isso nem pode ser feito, né? Ele deveria ser maior do que o TS, né? Mas vamos supor que está ali bem próximo da frequência de NICST, da frequência estabelecida por NICST. O que eu tenho agora? Eu tenho uma amostra aqui, outra amostra aqui, outra amostra aqui, e assim por diante. E quando eu tento reconstruir o sinal, o que eu percebo? Eu percebo que eu consigo fazer a reconstrução tal como o sinal era originalmente. E isso confirma que a frequência de NICST realmente estabelece a mínima frequência de amostragem para que a gente consiga recuperar o sinal sem que ocorra sobreposição espectral. Por fim, nós temos aqui uma situação onde o período de amostragem ele é 5 vezes menor do que o mínimo estabelecido por NICST. Ou seja, nós estamos tomando muito mais amostras do que estabelecido pelo teorema de NICST. Olhando para o sinal amostrado, ou seja, olhando para esses impulsos que aparecem aqui, fica muito fácil reconstruir o sinal. A gente tem mais amostras do que deveria para fazer essa reconstrução, obviamente, mas não resta dúvida de que o sinal tem esse comportamento de um cosseno. Então, qual que é o resumo que nós poderíamos ter aqui, né? Do ponto de vista ideal, a gente gostaria de ter tantas amostras quanto possível, ou seja, uma frequência de amostragem muito elevada. Só que isso implicaria um volume de dados muito grande que precisaria ser processado pelo aquele processador, microcontrolador ou DSP, desnecessariamente. Na prática, o que a gente quer? Trabalhar próximo da frequência de NICST, um pouquinho acima dessa frequência, para que não ocorra sobreposição espectral e para que a gente consiga recuperar o sinal a partir das amostras. Eu acredito que seria interessante explorar um pouco mais esse exemplo para entender melhor como que a escolha da frequência de amostragem afeta o espectro do sinal amostrado. Nesse sentido, nós poderíamos começar, por exemplo, definindo qual é o espectro do sinal original. Então, se no domínio do tempo nós temos um cosseno com frequência ω0, no domínio da frequência, isso se reflete como um par de impulsos. Um acontece em menos ω0 e o outro em delta de ômega mais ω0. Então, ao plotar o espectro sinal, nós observamos que nós vamos ter 2 impulsos, um aqui em menos ω0, outro aqui em mais ω0. E com isso, nós podemos concluir que a frequência máxima, o maior componente de frequência desse sinal, é o próprio ω0, ou seja, ele é o nosso ωb. Então, de acordo com o NICST, o que nós temos que fazer? Nós temos que escolher uma frequência de amostragem que seja superior à largura de banda do sinal. Então, o que nós teríamos aqui? O ωs ele tem que ser maior do que 2, nesse caso, ω0, dado que ω0 é a maior componente de frequência presente nesse sinal. Caso tivessem outras componentes, tem que plotar o espectro de todas elas e olhar qual é a componente de maior frequência nesse sinal. Isso vai permitir que você identifique qual seria a frequência de amostragem para esse dado sinal. Então, nesse caso, nós precisamos de 2 ω0. Aí, nós podemos pensar em duas situações diferentes. A primeira situação, nós podemos assumir que a frequência de amostragem foi satisfeita, ou seja, nós escolhemos uma frequência que é maior do que 2 ω0. E ao olhar o espectro sinal amostrado, ou seja, o nosso x' de ômega, nós vamos observar uma réplica centrada na origem, então menos ω0 mais ω0. Nós vamos identificar uma outra réplica centrada em ωs. Vai estar aqui um impulso aqui e um impulso aqui. Esse impulso ele estaria em ωs menos ω0 e esse aqui ωs mais ω0. Do outro lado nós teríamos uma outra réplica em menos ωs. Teria um impulso aqui, que seria menos ωs mais ω0. E outro impulso aqui, que seria em menos ωs menos ω0. Então,
satisfazendo a frequência de amostragem de Nyquist, o que nós percebemos? Que essas réplicas elas não se sobrepõem. Se eu aplico um filtro passa abaixo com largura de banda ômega-s sobre 2, capturando assim todas as componentes de menos ômega-s sobre 2 até ômega-s sobre 2, eu consigo recuperar o espectro do sinal original, ou seja, aquelas duas componentes que estariam em menos ômega-0 e mais ômega-0. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu consigo recuperar perfeitamente o meu sinal original. Ou seja, após a filtragem, então, o que eu vou ter aqui vai ser o próprio x de ômega filtrado, vou colocar um Fzinho aqui para indicar que ele é filtrado, que seria o produto, né, da resposta de frequência do meu filtro passa abaixo com o espectro daquele sinal. Né? No caso, tem essas duas componentes. Então, teríamos ômega menos ômega-0 mais delta de ômega mais ômega-0. Com isso, se eu faço a transformada inversa, nós percebemos então que o nosso x tio de f seria o próprio cosseno com frequência ômega-0t. Ou seja, nós pegamos aquele sinal, realizamos a amostragem, a hora que eu realizo a amostragem, ele produz réplicas em múltiplos de ômega-s no espectro do sinal amostrado. Quando eu aplico um filtro passa baixa, eu recupero aquele espectro que está sentado na origem e, aplicando a transformada inversa, então, eu obtenho na saída ali cosseno de ômega-0t. Ou seja, eu consigo realizar a amostragem e, a partir das amostras, recuperar o sinal original. Por outro lado, se eu considerar que essa taxa de Nyquist não é satisfeita, vamos colocar aqui alguma situação onde o ômega-s é menor do que 2 ômega-0, nós temos então que o espectro do sinal ele vai ser composto por aquela réplica que está centrada na origem, então teria ali menos ômega-0 e mais ômega-0. Esse aqui seria o espectro do nosso sinal amostrado, x' de ômega, função de ômega. Agora, se nós considerarmos que o ômega-s é menor do que 2 ômega-0, o que vai acabar acontecendo? Aquela réplica em ômega-s, ela vai acabar invadindo o espaço daquela réplica que está centrada na origem. Ou seja, nós vamos ter uma componente aqui agora que seria alguma coisa como ômega-s menos ômega-0, a componente de frequência dela. E o que acaba acontecendo? Como o ômega-s é menor do que 2 ômega-0, essa componente ela aparece dentro da faixa daquela réplica que está centrada na origem. O mesmo vai acontecer do outro lado, né? Vamos só colocar aqui um positivo também, né? Então seria ômega-s mais ômega-0. Aqui do outro lado nós teríamos uma situação muito semelhante, né? No eixo negativo, então ômega-s. Aqui seria menos ômega-s mais ômega-0. Teríamos aqui uma componente também e uma componente aqui em menos ômega-s menos ômega-0. Quando eu quero recuperar essa informação, o que nós temos que fazer? Aplicar um filtro passa abaixo. Nesse caso, vamos assumir um filtro passa abaixo del só por simplicidade, tal como a gente fez antes. E vamos assumir que a largura de banda do filtro também é ômega-s sobre 2, tal como a gente fez antes. Isso é comum, a gente assumir que a largura de banda do filtro de reconstrução é a metade da frequência de amostragem, ou seja, ômega-s sobre 2. Então vamos assumir aqui que o ômega-s sobre 2 cairia por aqui. ômega-s sobre 2 e por aqui, menos ômega-s sobre 2. Nós teríamos então um filtro passa abaixo. Quando eu observo a saída desse sinal, ou seja, o sinal resultante do produto entre a resposta frequente do meu filtro e o espectro sinal amostrado, o que eu vou enxergar agora vai ser alguma coisa do tipo x' de f é igual a π delta de ômega menos ômega-s mais ômega-0 mais delta de ômega mais ômega-s menos ômega-0. Afinal de contas, eu consegui capturar aquelas duas componentes que estão dentro da faixa de menos ômega-s sobre 2 para ômega-s sobre 2. Com isso, a hora que eu volto esse sinal para o tempo, nós vamos perceber que o nosso x' de f ele vai ser cosseno de ômega-s menos ômega-0 t. E com isso, fica evidente o quê? Que quando eu faço a amostragem do sinal usando uma frequência menor do que a frequência de Nyquist, ocorre a sobreposição espectral, ou seja, aquela réplica que aconteceria em ômega-s, ela invade a réplica que está centrada na origem, e com isso, quando eu recupero meu sinal, eu enxergo um sinal cossenoidal com frequência menor do que a frequência do sinal original. Então, nesse caso, a frequência do sinal seria ômega-s menos ômega-0.
Então isso deixa claro que a escolha da frequência de amostragem é fundamental para que a gente possa recuperar adequadamente o nosso sinal. E nesse caso, quando ocorre sobreposição espectral, o que eu tenho como resultado é um sinal cuja frequência é menor do que a frequência do sinal original. Nesse caso, nosso sinal original tinha a frequência ω0 e o sinal reconstruído aqui, por conta da sobreposição espectral, ele tem agora a frequência ωs menos ω0. Tem um exemplo na lista de exercícios que é muito próximo desse aqui e que ele elucida claramente essa questão do efeito da sobreposição espectral na reconstrução do sinal. Eu recomendo fortemente que vocês realizem esse exercício. Ele é bastante simples e usa essa ideia que nós fizemos aqui. Basta montar o espectro do sinal e considerar que a frequência de corte do teu filtro seria a frequência de amostragem sobre 2. Aqui eu deixo um resumo para que a gente possa ter essa visão do que acontece nos diferentes casos. Por exemplo, no caso da subamostragem, ocorre a sobreposição espectral, ou seja, as réplicas adjacentes sobrepõem umas às outras. Nesse caso, portanto, não é possível reconstruir o sinal a partir das amostras. Por quê? Porque se eu realizar a filtragem capturando apenas aquela réplica que está centrada na origem, como ela já sofreu sobreposição espectral, aquela parte do espectro que teve sobreposição, eu não consigo mais reconstruir, ou seja, eu não consigo mais recuperar o que era originalmente. Eu recupero alguma coisa, mas não o que era original. Quando eu tento reconstruir o sinal, o que acaba ocorrendo é que esse sinal de alta frequência, que deveria parecer de alta frequência, ele acaba surgindo como um sinal de baixa frequência. Por quê? Porque ocorreu essa sobreposição espectral. Por outro lado, se eu considero a taxa de Nernst, que seria a menor frequência possível para realizar a amostragem sem que ocorra sobreposição, não tem sobreposição no espectro, eu consigo recuperar a informação no original, basta filtrar aquela réplica que está centrada na origem. Contudo, para fazer essa operação, eu preciso utilizar um filtro passa-baixa ideal. E nós já sabemos que um filtro passa-baixa ideal ele não pode ser implementado na prática, porque ele é um sistema não causal. Por sua vez, nós temos a superamostragem, ou seja, nós amostramos a uma taxa maior do que aquela estabelecida pelo Nernst. Com isso, aquelas réplicas elas se afastam ainda mais, não tem sobreposição espectral, e agora eu posso recuperar aquela réplica que está centrada na origem utilizando um filtro passa-baixa prático. Por quê? Porque ele agora teria uma banda de transição. Só para ilustrar, poderíamos pensar nisso da seguinte forma. No caso da superamostragem, as réplicas elas estão afastadas e eu posso agora colocar aqui um filtro passa-baixa que vai ter uma certa banda de transição para ser implementado. E eu posso, então, realizar essa operação de filtragem. Esses 3 casos, eles ilustram as diferentes possibilidades quanto à amostragem de sinais. Quanto à conversão analógica digital, eu vou deixar o material disponível na descrição do vídeo. É um PDF, eu mesmo escrevi, em umas 9 páginas, e ele discute como que é realizada a conversão de analógico para digital, quais são os tipos de conversores disponíveis e comenta como é realizada a conversão digital analógica. Esse conteúdo ele já é coberto em outra disciplina do curso e estaria fora do escopo dessa disciplina de sinais e sistemas. Por isso que eu deixei esse material extra disponível para vocês. No desenvolvimento apresentado até aqui, nós assumimos que o espectro do sinal tinha largura de banda limitada, ω/b. Contudo, na prática, isso não se sustenta. Afinal de contas, para que um sinal tenha largura de banda limitada, é necessário que, no domínio do tempo, esse sinal tenha duração infinita. E isso, naturalmente, inviabiliza qualquer implementação prática. E para mitigar esse problema, a ideia é introduzir um filtro anti-recobrimento na entrada do sistema antes de realizar a amostragem desse sinal. Então, em linhas gerais, o que acaba sendo feito? Conhecendo o espectro do sinal a ser amostrado, determina-se a maior frequência B que compõe esse sinal. E então, adota-se a frequência de amostragem como sendo 2 vezes a maior componente de frequência desse sinal. Contudo, como os sinais práticos não são limitados em frequência, eu não consigo definir qual é essa largura de banda do sinal. E, por consequência, se eu amostrar, mesmo usando uma largura de banda muito alta, vai ocorrer, inevitavelmente, a sobreposição espectral. Por quê? Porque a cauda
desse espectro do sinal ela é tão grande que réplicas adjacentes vão se sobrepor em algum nível. Para contornar isso, o que nós fazemos? Colocamos um filtro anti-recobrimento na entrada do sistema e esse filtro anti-recobrimento ele vai eliminar ou atenuar as componentes de frequência acima de uma dada banda pré-estabelecida. Com isso, eu consigo, então, minimizar ou reduzir a sobreposição espectral que ocorreria no processo de amostragem. Esse filtro anti-recobrimento ele é um filtro analógico colocado na entrada do sistema. A gente entende que ele vai atenuar componentes acima de uma dada banda, mas com isso nós temos como vantagem que a sobreposição espectral ou o aliasing ele é significativamente minimizado. Aqui eu deixo uma figura ilustrativa. Vamos pegar um exemplo de um sinal qualquer. Esse sinal ele tem esse espectro aqui desenhado em laranja. O que nós observamos? Que as diferentes componentes de frequência têm energia mesmo para frequências bastante altas. Como que eu escolheria a frequência de amostragem? Não sei. Mesmo que eu escolha uma frequência muito alta, pense que no sinal mostrado nós vamos ter réplicas adjacentes a essa. E com isso nós teríamos então sobreposição espectral dessas caudas longas aqui que invadem as réplicas adjacentes a elas. Para contornar esse efeito, o que nós fazemos? Vamos colocar na entrada do sistema um filtro, aqui está representado por um filtro passa-baixa ideal, é só meramente ilustrativo. Esse filtro passa-baixa ele vai fazer o quê? Ele vai truncar esse espectro do sinal para que as componentes significativas estejam dentro dessa faixa de 0 até ômega-b. E as componentes acima de ômega-b, elas vão ser eliminadas, ou seja, essas componentes aqui vão ser eliminadas e com isso eu acabo mantendo, ou eu acabo mostrando, ou eu acabo considerando no processo de amostragem apenas o espectro do sinal que vai até ômega-b, ou seja, apenas as componentes que vão de menos ômega-b até ômega-b. Estou fazendo uma aproximação? Claro. Estou perdendo informação? Claro, alguma coisa está sendo perdida, afinal de contas você está atenuando componentes acima da frequência ômega-b. Contudo, isso é melhor do que você ter sobreposição espectral. Qual que é a ideia aqui? A ideia é que você escolha um valor de ômega-b tal que a maior parte da energia do sinal, nesse caso aqui, a maior parte da energia, está concentrada nessa faixa de 0 a ômega-b. E aí, com isso, mesmo que eu atenue, ou seja, elimine essas componentes de frequência acima de ômega-b, o impacto disso na síntese do sinal é muito pequeno. Esse filtro de recobrimento, como eu mencionei, ele é colocado na entrada do sistema antes mesmo de eu realizar a amostragem. Então, atualizando aquele nosso diagrama, o que nós teríamos? Uma pessoa falando, essa pressão acústica no microfone é convertida para um sinal elétrico. Esse sinal ele tem um espectro nesse formato aqui. O filtro anti-recobrimento ele vai fazer o quê? Um produto entre essa resposta de frequência e esse espectro. E com isso eu vou ter um sinal na saída, cujo espectro ele tem largura de banda limitada, ou seja, de 0 até ômega-b. Uma vez que eu tenho largura de banda limitada, eu consigo agora definir a frequência de amostragem do nosso amostrador, seja amostrador ideal ou amostrador por pulso. E essa frequência de amostragem teria que ser alguma coisa do tipo ômega-s maior do que 2 ômega-b. Esse sinal amostrado, ele vai para o conversor AD e segue o caminho ali para processamento, conversor DA, até chegar no filtro de reconstrução. Qual que é o racional por trás do uso do filtro anti-recobrimento? É assegurar que o espectro do sinal, antes da amostragem, tenha largura de banda limitada. E você especifica qual é a maior componente de frequência a partir desse filtro anti-recobrimento. Ou seja, você projeta um filtro anti-recobrimento cuja largura de banda está adequada para aquele sinal que você está trabalhando. Por exemplo, no caso de um sinal de fala, vamos pensar que nós teríamos aqui um exemplo de um sinal de fala. Então, quando eu determino a densidade espectral de potência, ou seja, tiro a transformada de Fourier desse sinal e avalio em módulo, o que eu percebo é que o espectro desse sinal ele se estende de 0 até, por exemplo, 20 kHz. Vou colocar em Hz aqui só para facilitar a nossa vida. Só que, olhando com mais detalhes, a maior parte da energia desse sinal está contida na faixa de 300 Hz até 3,4 kHz. E o mesmo ocorre no eixo negativo.
Isso dá uma ideia de que se eu estou pensando num sinal de fala, não tem por que eu considerar como largura de banda desse sinal 20 kHz. Seria mais interessante, por exemplo, considerar 3,4, afinal de contas a maior parte da energia está concentrada ali. Se eu não coloco um filtro anti-recobrimento na entrada do sistema, o que acaba acontecendo é que eu vou ter que escolher uma frequência de amostragem muito alta e mesmo assim eu vou ter o efeito de sobreposição espectral. Por quê? Porque aquelas componentes muito altas das réplicas adjacentes vão invadir aquela réplica que está centrada na origem. Então, o que acaba sendo feito? Coloca-se esse filtro anti-recobrimento na entrada e depois faz a amostragem do sinal. Esse filtro anti-recobrimento ele vai ter uma característica do tipo passa abaixo e a largura de banda usual para esse caso é 4 kHz. Ou seja, esse filtro anti-recobrimento vai deixar passar só os componentes que vão de 0 a 4. Com isso, eu consigo limitar o espectro do sinal. Então, esse sinal, após a filtragem, vai ter uma largura de banda de 4 kHz. E com isso, eu posso realizar, então, uma amostragem em torno de 8 kHz, no caso de um sinal de fala. Então, vejam só a ideia aqui. Temos um sinal de fala, tira-se ou obtém-se a densidade espectral de potência desse sinal. Olhando para o espectro sinal, a gente percebe que a maior parte da energia desse sinal de fala está concentrada entre 300 e 3,4 kHz. Isso daria uma ideia de realizar a amostragem em 6,8 kHz. Contudo, o que acaba sendo feito é considerar uns 30% a mais do que isso, e aí você acaba fazendo a amostragem em 8K. Para que o efeito da sobreposição espectral seja minimizado, antes de realizar a amostragem, faz essa operação de filtragem, passa abaixo, a fim de limitar o espectro, para que a maior parte da energia fique contida entre 0 e 4 e você atenue essas componentes que estão acima de 4 kHz.